Opa, tô ao vivo para mim mesmo. E beleza. Beleza. Opa, já entrou uma pessoa aqui, seja bem-vindo. Duas pessoas. Tudo bem, crianças? Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, dona Marlene. Boa noite, boa noite. Vamos esperar o povo chegar mais um pouquinho. Eu abri uns minutinhos antes, né? Pra começar entrando. Tô vendo, chegou. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vocês estão bom? Deixa eu esperar dar o horário certinho que a gente já começa. Tem 2 minutinhos. Enquanto isso, eu tomar meu café. Ó que bonitinho. Acabou de finalizar o trabalho. Muito bem. Muito bem. Também tô ansioso pela live. Sempre tô. Oi. M53 chegando. Muito bem, crianças. Deixa eu ver se já tá na hora. Não, espera um minutinho. Calma aí. Olá, dona Andréia. Então, a que você me deu eu usei na live passada. Essa é outra, ó. Essa é das lágrimas. A que você me deu eu usei na live anterior. E aí? Bom, acho que agora deu o horário, né? Deu. Vamos lá então. Vamos começar a nossa super live do mês de setembro. Já falar mês de outubro, né? Louco pra chegar no final do ano, mas mês de setembro. Hoje nós vamos falar de um assunto que. Opa, mais um, seja bem-vindo. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, né? Um assunto que gera curiosidade, que faz com que as pessoas às vezes tenham alguns preconceitos, né? Tem alguns preconceitos quanto à origem dela, né? Vamos falar do doação de órgãos. Hoje, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Todos os meses, né, tem aquelas classificações de cores, né? Setembro tem o setembro amarelo, né, para prevenção do autoextermínio, e tem o setembro verde, que é justamente para campanha de doação de órgãos e tecidos. E hoje, dia 27, é o Dia Nacional do Doador de Órgão, né? E ser doador é um ato de solidariedade, um ato de amor. A gente vai falar um pouquinho sobre. Um pouquinho não, vamos falar bastante sobre doação de órgãos, mas vamos falar também sobre o que origina a doação de órgãos, que seria a morte encefálica, né? Também é o nosso tema. Vamos falar primeiro sobre a morte encefálica, depois sobre a doação de órgãos. Mas antes de começar, fazer aqueles agradecimentos que são sempre pertinentes, né? Agradecer a Azevedo Educacional, ao Cuidar Mais Saúde, do professor Wagner, que sou eu. Agradecer também ao Grau Técnico Lapa, que nos dá um suporte maravilhoso para a realização dessas lives. Agradecendo na pessoa do senhor Denis, né? Boa noite, André. Do senhor Denis, nosso gestor, do Rogério, nosso coordenador pedagógico, da senhorita Kelly, nossa diretora de vendas, né? Comercial, que ela também nos ajuda aí na divulgação bastante. Agradecer aos nossos colegas professores, o pessoal do pedagógico, as meninas, os meninos do pedagógico. Boa noite, Viane. Agradecer também os demais colaboradores que lá estão, né? Secretaria, tudo. E principalmente os alunos, né?
que são os alunos, pelos alunos e para os alunos que são feitas essas lives, são feitas todas as ações que nós fazemos, tanto aqui na live quanto no grau técnico Lapa, né? Também falar um pouquinho do nosso livro, né? Nosso nome da professora Silmara. Desvendando termos técnicos, né? Com a professora Silmara. Hoje eu não tenho nenhum aqui na minha mão porque foi vendido, o último que eu tinha aqui comigo. Mas ele está disponível lá no ICLEP. Bem-vindo, senhor Denis. Acabei de falar do senhor, tá vendo? Acabei de falar mal do senhor. Brincadeira, falei bem. Agradecer a sua colaboração aqui com a gente. Então tá lá na ICLEP. Vou deixar o link do livro junto com a live. Depois, quando for ficar disponibilizado ao final da live, vai ficar disponibilizado no Instagram, né? E vai estar lá nos comentários o link do livro, tá bom? Boa noite, Regina. E viva o Santos Futebol Clube. Boa noite, senhor Peterson Cavaleiro. Bem-vindo. Isso aí, tamo junto mesmo, senhor Denis. O apoio de vocês é fundamental para que as lives ocorram, né? Então, vamos lá. Agora que já rasgamos as devidas sedas, vamos começar o nosso trabalho. Primeiro falando sobre a morte encefálica, né? O que é mais importante a gente falar sobre isso? Por que falar sobre isso? Primeiro sobre morte encefálica e depois falar sobre doação de órgãos, né? A morte encefálica, ela é que enseja a doação de órgãos, né? Legalmente falando, você só é considerado morto quando é determinado por uma equipe médica. Boa noite, pessoal, está chegando. Quando é determinado pela equipe médica, a morte encefálica, né? E o que seria isso? Morte encefálica é a parada completa das funções cerebrais, né? Eu costumo falar na sala de aula: coração parou? Tem manobra. O pulmão parou? Tem manobra. O coração tá ruim, tem transplante? Tem. Tem transplante de pulmão? Tem. Mas de cérebro? Cérebro não. Parou. Não tem mais o que fazer, né? É ele que determina se a gente está vivo, se a gente está morto, o que vai acontecer, né? Então, a morte cefálica, ele é o primeiro passo para uma possível doação de órgãos, né? Mas não é simplesmente alguém entrou em morte cefálica e vai ser feita a doação. Vamos lá, fulano foi determinada a morte cefálica, vamos encaminhá-lo já para o centro cirúrgico, tirar tudo que tiver que tirar e vamos fazer a doação. Não é desse jeito, né? Tudo tem regras, tudo tem normas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E por que resolvi falar sobre isso nesse mês? Embora seja hoje o dia, né, do Dia Nacional do Doador de Órgãos. Porque também, além de ser importante, acho que foi em 2023, eu, a professora Priscila, que ainda não chegou aqui, a professora Silmara e o professor Peterson, que já está aqui, também vai se lembrar disso. Nós fizemos uma aula extra lá no Grau Lapa, sobre justamente esse mesmo tema, morte cefálica e doação de órgãos. Não foi, Oráculo? Sim, foi isso mesmo. Nós fizemos, se eu não me engano, foi em 2023 que nós fizemos essa aula extra. Nós tivemos um público assim, que acho que nenhuma outra palestra até hoje teve um público que teve essa que nós fizemos, né? Nós fizemos uma só, se eu não me engano, mas é isso, tá vendo? Isso mesmo. Nós fizemos uma só. Agora eu não lembro que horário que foi, se foi manhã, tarde ou noite, não lembro. Nós fizemos uma só que lotou a sala 15 e já teve gente querendo entrar que não cabia. Então, era até uma que a gente poderia, de repente, repetir, né? O senhor Denis, o senhor Rogério concordarem, a gente poderia repetir, sem problema algum, né? Então, até por conta disso, esse mês eu pensei, por que não falar sobre ele, né? Já temos hoje o Dia Nacional do Doador de Órgão, é importante a gente falar sobre esse tema. Mas vamos lá, voltando à morte cefálica, né? A morte cefálica, o que ela é? A morte cefálica nada mais é do que o fim da vida, conforme a lei determina, né? Só uma coisinha antes de eu continuar. Tendo perguntas, mandem suas perguntas, pode mandar aqui pelo chat mesmo, né? Nós já temos algumas perguntas separadas que o pessoal mandou durante a semana pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp. Mas quem está assistindo aí quiser perguntar, mande aqui pelo chat que o oráculo vai repassando, tá bom? Então, a morte cefálica, ele é um diagnóstico oficial de morte, né? A lei brasileira determina que alguém só é morto quando o cérebro para de funcionar, tá? Isso
fica muito claro em dizer. Mas tá, e como que a gente sabe que a pessoa está morta ou se a pessoa está em coma? O que seria o estado de coma e o que é a morte cefálica? É a mesma coisa? É a mesma coisa, Oráculo? Coma é a morte Coma cefálica? e morte cefálica, não. Não, não é a mesma coisa. Então, boa noite. Então não é a mesma coisa. E não sendo a mesma coisa, a gente tem que saber o que é. Muitas vezes a pessoa confunde. Você fala, fulano está em estado de coma, morreu. Esse não volta mais. Sendo que muitos estados de coma, às vezes são comas induzidos, para quê? Para que o cérebro tenha tempo de se recuperar, diminuir edemas, né? E melhorar. Em outras vezes, realmente, a pessoa acaba evoluindo por óbito. Mas a maioria dos casos acaba tendo um bom desfecho, né? E no coma, o cérebro ainda tem atividade elétrica. A pessoa às vezes até consegue respirar sem uso de ventilador mecânico, né? Em alguns casos, né? O paciente em coma, ele consegue se recuperar, na maioria das vezes. Tem uma possibilidade, né, de recuperação, né? Já o paciente em morte cefálica, não tem, né? Boa noite, dona Ana Cristina. Boa noite, dona Cíntia. Então, o paciente em morte cefálica, ele não tem condições de recuperação mais. Infelizmente acabou. Às vezes o coração está batendo ainda, o ventilador mecânico está ventilando, mas infelizmente já é considerado uma morte cefálica, né? E quem determina essa morte cefálica? Nas UTIs, nós temos os médicos intensivistas, e só que para fazer esse protocolo de morte cefálica é necessário outros 2 médicos que não estejam atendendo ele, mas que sejam também, boa noite, dona Isabela, mas que sejam também especialistas, né, em medicina intensiva, pelo menos 1 ano de experiência, né, conforme a Associação Médica Brasileira. E aí esses 2 médicos vão realizar diversos exames, eletroencefalograma, vão fazer outros exames de sangue, vão fazer testes, né, exames complementares, testes, né. Tem até alguns aqui que eu separei para vocês, que é para não esquecer, até escrevi aqui, ó, uns testes de reflexo do tronco encefálico, né, para ver se esse paciente tem algum ainda. Nós tivemos um caso recente de um jogador de futebol jovem. Deixa eu tomar um café que esfrie. Ó, Peterson, essa é pra você, ó. Um jogador de futebol, ele sofreu um acidente de automóvel, né? Ele sofreu um acidente de automóvel e chegou a entrar no protocolo de morte encefálica, uma possível morte cefálica. Porém, durante as avaliações descobriu que não, realmente ele não estava em morte cefálica. Continuou o tratamento, ele até se recuperou, já teve até alta, né? E aí gerou alguns debates, até mesmo em sala de aula, alguns alunos falando, mas ele estava em morte encefálica e ele voltou. Não, gente, ele não estava em morte encefálica. O que aconteceu é que ele estava em suspeita, foi solicitada a avaliação para se confirmar ou não. Não confirmou, seguiu o tratamento, né? Não confirma, segue o tratamento, tá bom? Então, nesse caso, boa noite, nesse caso ele não estava em morte cefálica. Foi só o acidente que foi muito grave, realmente, mas ele se recuperou, tá bem, só não sei se voltou a jogar bola. É um jogador jovem, não é famoso, tá? De times da categoria de base. Se eu não me engano, foi na região de Campinas esse acidente, né? Então, estado de coma, que era o que ele estava, tem condições de recuperação. Morte cefálica, não, tá? Vamos falar um pouquinho desses testes, ó. Deixa eu ler aqui, porque a mente, depois de uma certa idade, fica meio difícil mesmo. Ó, o teste do reflexo pupilar. Esse é tranquilo, né? Eu até falo para os alunos na aula de emergência, né? Enfermagem de emergência, que a ausência de reflexo das pupilas, jogando a luz nos olhos, ela não contrai, não faz nada. Infelizmente, o paciente já foi, né? Reflexo das córneas, né? Ausência de fechamento dos olhos quando a córnea é tocada. Faz o teste para ver se vai ter algum tipo de reflexo. Ausência de tosse ou engasgo em resposta à aspiração. Fazemos um teste para ver se esse paciente vai ter algum reflexo respiratório. Tendo um reflexo, ele não está em morte cefálica. Não tendo, já é mais um, né? Teste de apneia, né? Determina se o cérebro é capaz de iniciar a respiração, né? Você pode nos falar um pouquinho sobre o teste de apneia, o Sr. Oráculo?
O teste de apneia, ele vai fazer com que o paciente fique algum tempo sem a respiração e aí retira-se, né, o tubo e espera para ver se ele vai ter algum drive respiratório. Se ele não tiver nenhum drive respiratório, aí prossegue-se o protocolo. Se não, se ele tiver algum drive respiratório, qualquer sinal, cancela-se o protocolo. Exatamente. Retira o tubo ou retira a ventilação. Se ele tentar respirar espontaneamente, não está em morte cefálica, tá? Isso é porque o povo gosta de ouvir sua voz. Então tem que colocar você, que é uma grande cantora, para falar um pouquinho, dar um tostão da sua voz. Eu já vou aí para cumprimentar eles, eu só tô conectando aqui todos os cabos. Porque quando ela fala, aumenta as pessoas que assistem aqui. É uma coisa de louco isso aí. Eu crio as coisas, mas as pessoas não querem me ver. As pessoas querem ver ela. Nossa, quem apareceu? A senhora psicóloga Priscila. Boa noite, dona Márcia. Chegou, né? Ó, Priscila, tem até um... Deixa eu ver porque lado que eu tô perdido. Aqui, ó. Tem até em sua homenagem, ó. Aqui, ó. Tá? Pera aí que agora a live vai subir de audiência. A Silmara vai aparecer. Pera aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu não sofri nada, tá? Sou maravilhoso. Muito feliz em estar aqui com vocês. Um grande beijo. Tô aqui do ladinho ajudando ele na parte aí do som, dos bastidores, das imagens. Ela é diretora artística, o Lucas é diretor técnico. Tá? E aqui nas perguntinhas também ajudando, mas ó, tô aí com vocês, tá bom? Beijão. Manda pergunta. Tem pergunta, oráculo, a respeito de morte cefálica? Tem sim. Bom. Que eu quero falar mais sobre a doação de órgãos, então vamos acelerar a morte encefálica. Uma das perguntas é da Ariadne de São Vicente. Ela pergunta: é segura essa avaliação da morte encefálica? É possível a pessoa voltar à vida mesmo após o diagnóstico? Sim, é seguro. Isso vem até de encontro com o caso que eu contei do jogador, né? Como é que diz? Depois que é determinado o diagnóstico de morte cefálica, não tem mais volta, né? Ele é seguro. Qual é a segunda pergunta dela? Era... se é possível a pessoa voltar à vida mesmo após o diagnóstico. Não. Depois que diagnosticou, infelizmente acabou, né? E aí quando mandaram boa noite pra você, tá vendo? É só você aparecer que a audiência aumenta, o povo... Aí eu tô com eles também aqui pelos comentários. Isso. Aí o que acontece? Depois que é feito o diagnóstico de morte cefálica, realmente encerra-se essa situação. Lógico que os cuidados continuam porque ele é um possível doador de órgãos, né? Então, que a gente vai entrar daqui a pouco nessa questão. Eu costumo falar para os meus alunos lá no grau, em pacientes críticos, que no caso em UTI, a gente mantém na UTI os mesmos cuidados que a gente estava tendo antes, com esse paciente em morte encefálica, mesmo em protocolo. Eu sei, né? Eu que escolhi. Eu tô falando que você é muito lindo, eu sei, eu que escolhi. Então... Obrigado, meu amor. Então, esse paciente em morte cefálica, nós vamos manter os mesmos cuidados, né? Ele é um possível doador de órgãos, que é o que nós vamos falar já já. Então, nós vamos manter os mesmos cuidados para que os órgãos internos se mantenham passíveis de serem transplantados, né? Então, vamos fazer o que se tiver que fazer, as medicações que tiver que ser feitas, os cuidados que tiver que ser feitos. Tem dreno, vamos cuidar do dreno. Tem sonda, cuidar da sonda. Tá correndo, sei lá, uma NPC, vai continuar correndo NPC. Ventilação mecânica continua, ventilação mecânica e tudo mais. Diga. A Andréia comentou: meu casal perfeito, pessoas maravilhosas, ótimos professores, amo. Nós também chamamos, viu, Andréia? Obrigado, Caio. Finalmente alguém me reconhecendo nessa live ali, ó. Melhor professora aqui, você aprende muito. Obrigado, viu? A morte cefálica não tem mais atividade elétrica? Não, não tem. Exatamente ela que... Isso que... Boa pergunta. Boa pergunta. A Priscila. Sim. É isso que diferencia... Eu tava lembrando o nome dela. É a idade. É a idade, gente. Calma. Vocês vão chegar na minha idade. Eu reconheci o rosto, mas tava tentando lembrar o nome dela. Exatamente isso que diferencia
a morte cefálica do coma. No coma você tem atividade elétrica, você tem tudo, você só está dormindo. Na morte cefálica não, você já realmente morreu. Em quanto tempo tem que retirar os órgãos para poder levar o teu receptor? Regina, já vou entrar na parte de doação de órgãos, mas cada órgão tem um prazo, né, diferente. Então, por isso que a gente fica continuando cuidando dos órgãos com o paciente na UTI, a gente continua fazendo os mesmos cuidados até que se tenha confirmado o protocolo de morte cefálica e tenha tido o aceito da família para fazer as doações. Aceitou para fazer as doações, vai procurar os receptores e aí vai ser distribuído. Assim que tiver tudo ok, ele vai para o centro cirúrgico e de lá vai ser retirado os órgãos encaminhados, tá? Então cada órgão tem um tempo. Tem órgãos tipo o coração que seria de 4 a 6 horas no máximo e tem córneas que pode ficar até 7 dias. Então depende de cada órgão, tá bom? Mais alguém? Boa noite, dona Iris. Boa noite, seu Roger. Tem idade mínima e máxima para ser doador? Não. Depende só do órgão, né? Inclusive, por exemplo, crianças, bebês, crianças recebem transplante de órgãos, né? Elas recebem, infelizmente, de outras crianças, né? Não tem como você tirar, por exemplo, o coração de um adulto e colocar numa criança de 3, 4 anos. Então, tem idades também, não só a compatibilidade, não é só sangue, genes, não. Tem idade também. Mas para ser doador ou receptor, não importa a idade, tá? Beleza, falamos da morte cefálica, né? Eu falei que ia falar só um pouquinho da morte cefálica, porque o nosso foco hoje, principalmente, é a doação de órgãos, né? Que hoje é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Antes de falar da doação de órgãos, mês que vem, dia 25, é a nossa próxima live. E para a Alegria Geral da Nação, quem estará aqui à frente da live será a professora Silmara. Vamos fazer a live sobre o Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Então, quem tem que falar sobre isso é quem tem as mamas para ser prevenidas, né? Não que o homem também não possa ter câncer de mama, lógico que tem, mas vamos dizer que nós somos menos de 1% dos casos, né? Então, estará alguém aqui para falar com vocês. Eu só vou fazer perguntas a ela, mas é ela que vai aparecer aqui. Tá, então a live vai estourar, vai travar o Instagram dessa vez. Porque cada vez que ela aparece aqui sobe, né? Então, beleza. Depois de confirmar a morte, qual o procedimento legal? Já vou falar, dona Priscila. Calma aí. Vou entrar agora nessa história. Então, só fazendo uma pequena propaganda da nossa próxima live, dia 25 então, de outubro, no mesmo horário, nesse mesmo local, tá? E com a professora Silmara falando e respondendo. Se vocês tiverem perguntas, já vão fazendo. Quiser mandar no meu zap, pode mandar. Quiser mandar no direct, pode mandar. Que aí a gente vai separando as perguntas e a gente faz um arranjo para já responder tudo. Vai ser uma live até um pouquinho maior do que essa, inclusive, provavelmente. Provavelmente, né? Porque o assunto chama bastante atenção, tá? A Priscila está convidada a participar também, tá? Com a gente. Caso queira, quiser fazer um collab, já fala, já chama no privado que a gente já marca fazer um collab se quiser, tá? Se quiser, tiver tempo, né? Que nunca tem tempo para nada, mas se quiser, tá convidado, né, Silmara, fazer um collab? Com certeza, Pri. Contamos com você. E como o Wagner falou também, né? Se o Grau tiver interesse, nós poderíamos, eu, você, o Pet, né? Fazermos novamente, ou mais algum outro professor que tiver interesse, fazer mais uma vez aquela palestra, né? Aquela aulestra lá sobre o câncer de mama, que tem tudo a ver aí Exatamente. com o nosso outubro. E ela já falou bora aqui, ó. Eu vou ter que printar esse bora, porque você fala, mas você some, né? Eu vou printar esse bora. Então, bora. Ó, pra vocês, tenho sempre. Muito bem. Então estaremos. Isso aí, Pri. Vamos falar de doação de órgãos, que era isso que eu queria falar hoje. Agora me empolguei. Pera aí, só não posso levantar, porque senão eu vou parecer igual o Leon Bonner, né? Porque o Leon Bonner fica de terno na parte de cima, né? Mas eu vou fazer aqui. Na verdade, ele tá de cuequinha na parte de baixo. Não, tô não. Brincadeira. Estou de calça. Só não pode aparecer o pé. Mas vamos lá. Doação de órgãos, crianças. Até mais ou menos, quer ver quando? Até mais ou menos 1998, 99, 2000 mais ou menos,
Será ótimo. Você está até convidado a participar. Afinal, o nosso chefe está aqui presente, o Denis. Fala que pode, Denis. Você fala que pode, a gente faz. Até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, a doação de órgãos, como é que ela era? Quem é mais clássico, tipo eu, vai se lembrar que você podia colocar na sua carteira de identidade escrito doador de órgãos e tecidos, né? Bastava isso. Ou na carteira de habilitação, bastava isso para você poder se tornar um doador de órgãos. Deixa eu só ver aqui. O coração pode continuar a bater por um tempo limitado com auxílio de aparelhos e medicamentos ou não? Ele vai continuar batendo. Enquanto não desligar os aparelhos, ele vai continuar batendo, tá? Na morte cefálica, ele vai continuar batendo. Tá bom? Até quando a gente precisar. Boa noite, dona Carmen. Então, até mais ou menos começo dos anos 2000, qualquer pessoa que tivesse um documento, no documento, né? Tem que estar, né, dona Márcia? Então, só de olho em vocês, viu? Interesse, mas tem que estar. Afinal, tem uma coisa para vocês, para falar para vocês. Quem bastava ter no documento que será doador de órgãos e tecidos e estava tudo resolvido, não interessava quem falasse o contrário, tá? Não interessava. Ou um documento por escrito, uma carta de próprio punho, qualquer coisa valeria, né? Mas, exatamente, essa é a clássica também, dona Carmen, clássica. Mas também, a minha não chegou a ter, né? Quando eu ia fazer, para mim já tinha mudado ali. Mas aí o que aconteceu? Nós tivemos um caso terrível em Campinas. Não, Campinas nada, foi Poços de Caldas. Poços de Caldas. Tudo que é jogar para Campinas, coitado. Foi em Poços de Caldas. O menino Hugo Maia, né? Ele tinha, deixa eu só ver aqui na colinha, 10 anos. Ele sofreu um acidente de carro e teve a morte encefálica confirmada, né? Porém, o que aconteceu? A família sofreu uma pressão muito grande para fazer doação. Porque tinha na lei da época, a lei 9.434 de 97, que era a lei dos transplantes, a doação de órgãos ela era presumida. Ou seja, independente da vontade da família, se não tinha nada falando que não queria, doava. Você só não era doador se você deixasse por escrito que você não queria doar de jeito nenhum, né? E aí o que aconteceu? Pressionar demais essa família. Inclusive essa morte cefálica dele confirmada foi depois de muita polêmica, até que eu estou encurtando a história. Começaram a pressionar demais a família, ele ainda não tinha nenhum laudo confirmando a morte dele. E pressionaram, enfim, fizeram a doação. Doaram tudo quanto é órgão possível dele, né? E alguns até para fora do Brasil. Isso levantou suspeitas, a família questionou demais, foi uma coisa muito complicada. Foi na Santa Casa de Poços de Caldas isso. Só que foi uma equipe de médicas de um hospital particular que foi lá e retirou esses órgãos de maneira recorde. Ninguém sabe para quem foi doado, só sabe que alguns foram para fora do país, né? Claramente ficou a suspeita de tráfico de órgãos, né? Não sei se vocês lembram dessa história. Você lembra, Oráculo, dessa história? Lembro sim. Foi muito comentada na época. Até hoje, inclusive, os acusados estão impunes. Acho que só teve um médico que perdeu o CRM. Mas preso não foi ninguém. Quem perdeu... Desculpa. Quem perdeu foi a família. Perdeu o menino. O casal se separou porque... O que acontece? Obrigado. O casal se separou porque o marido começou... A família começou a ser ameaçada de morte, né? Porque o pai dele ficou batendo muito em cima dessa história. Ele tem que... Ele tá vivendo na Itália, né? Ele mudou pra lá para poder se esconder, né? Dessas pessoas, né? Esses criminosos, né? Boa noite. Obrigado. Então, ele foi pra Itália, a mulher ficou em outra cidade também, não foi morando em Poços de Caldas, acabaram que se separaram e ele tá até hoje que ele não pode voltar pro Brasil. Ele sabe que se ele voltar pro Brasil não vai durar muito, né? Mas devido à repercussão do caso, tudo aquilo, fizeram em 2001, fizeram uma nova lei, a Lei 10.211 de 2001. Ela alterou essa lei, que antes a doação era presumida, como eu falei para vocês, você só não era doador se você deixasse algo escrito que não era. De jeito nenhum. A partir de então, quem define se você vai doar ou não alguma coisa não é mais você. É o seu familiar.
Mas aí que é importante, se você quer ser doador, você tem que sensibilizar a sua família. Conversa com a sua família. Fala para ela, ó, eu quero ser doador. Eu quero ser doador, né? Então, desculpa, eu quero ser doador. Porque quando chegar a hora da morte encefálica, é com a família que a equipe vai conversar, né? A equipe de captação de órgãos. É com a família. Ele vai conversar com a família e vai pedir autorização, né? Se a família está ciente da sua vontade, respeita a sua vontade, será feito. Se a família não quiser, não será feito, tá? Então o que acontece? Que é muito problemático. Às vezes a pessoa que morreu queria ser doadora e a família não quer de jeito nenhum, não vai ser. Outras vezes é o contrário, a pessoa que morreu não queria doar de jeito nenhum, mas a família autoriza, tá? Quando é que vai começar a se tratar disso, dessa doação? A partir do momento que o médico chegar para a família e falar, ó, eu acredito que seu ente querido, pai, mãe, filho, filha, irmão, seja quem for, está em morte encefálica. Nós vamos abrir o protocolo, vai vir 2 médicos que não fazem parte da equipe de captação de órgãos e nem estão cuidando diretamente do seu familiar e vão fazer todo aquele protocolo que nós falamos agora há pouco. Nesse momento, já será acionada a equipe de captação de órgãos para vir conversar com a família. Nossa, mas que coisa fúnebre, né? Nem esperou nada, acabou de ter uma notícia e já tem alguém querendo pegar seus órgãos. É o tempo. A professora Priscila até perguntou, ou foi ela, ou foi alguém que perguntou do prazo, né? É o tempo. O tempo, ó, corre, urge. Porque tem que ter o aceite da família, que depois vai ser por escrito, né? Não é de boca. Depois que a família aceitou, vai ter que fazer exames no paciente, ver para quem vai, tem fila de espera para cada órgão, né? Tem fila de espera. E aí vai ser passado, né, para a central de regulação de transplantes para ver para quem vai. Será que vai ser que tirar o órgão daqui e vai direto para lá? Ou a gente vai trazer quem vai receber o transplante para cá? Ou se encontram no meio do caminho? Como é que vai ser feito isso, tá? Tem pergunta? Você tá me acenando aí? Tem uma pergunta do Paulo José, de São Paulo. Uma pessoa que era portadora de HIV, mas com a contagem viral quase zero, poderia ser doadora? Não. É Paulo, né? Isso, Paulo José. Paulo, infelizmente não. Na realidade, várias patologias impedem a doação de órgãos, né? Doenças transmissíveis não tem como, né? O HIV ele não se aloja só num órgão específico. Às vezes, a pessoa que teve morte cefálica, o coração não tem mais condições de ser doado por algum motivo, sei lá. Tinha um ICC, né? Tinha uma pessoa, tinha um Chagas, né? E aí, mas os outros estão bons. Nesse caso, não tem como. Mesmo a contagem viral, mesmo que esteja zerada, não tem como. Infelizmente, não faz a doação. Em pessoa idosa, isso também procede. Então dona Carmen, a questão da idade é igual eu falei para a professora Priscila. Independente da idade, depende das condições dos órgãos, né? Propriamente dito, tá? Depende da condição dos órgãos. A idade em si não é tão relevante, não. Né? Olha a idade, tem que chegar perto para ler. Para ser doador, sabemos que o doador não pode ter doença. Se tem alguma doença que não pode fazer, doença que pode fazer a doação, então, não é questão que não possa ter doenças. É o que eu acabei de responder, inclusive. Doenças infecto-contagiosas sem chance. Sem chance. Como HIV, por exemplo. Agora, se o seu problema, por exemplo, era só no fígado. Sei lá. O câncer também não. O câncer não vai doar, né? Mas se é um problema no fígado, um problema no rim, mas seu coração tá bom, ele vai passar por exames também, né? Vai ser feito todo uma testagem nele. Ou o pulmão tá bom, córneas, por exemplo. Na realidade, a gente foca muito nos órgãos principais, né? Mas vocês sabem tudo que pode ser doado? O transplante é de órgãos e tecidos. Então pode ser doar praticamente todos os órgãos, pele, ossos também, né, professora Simara? Sim. Ossos. Inclusive ossos. Inclusive ossos. As córneas. Então tem muita coisa que pode ser de repente aproveitada, tá?
O que impede realmente, assim, drasticamente, são doenças infecto-contagiosas. E aí, o que acontece? A doação de órgãos, como eu estava falando no começo, ele é um ato de amor, é um ato benevolente, né? Cada um tem a sua crença, cada um tem seus hábitos, cada um tem seus costumes, né? A gente não julga ninguém, não está aqui para julgar ninguém, não sou juiz, né? Na minha visão, eu sou doador. Já até falei aqui para o Silmário, pode doar o que quiser, né? Se tiver alguma coisa que preste, pode doar, né? As córneas já viu que não é muito, né? Não tá muito boa. Não dá para fazer processo de congelamento do órgão para ter mais tempo? Não. Não. Criogenia para doação de órgãos, não. Infelizmente, não. Então, eu sou super a favor, né? Se tiver alguma coisa minha que preste, pode doar, né? Mas, difícil ter, né? Tô desbagaçado, mas... E olha que não bebo e não fumo, né? Mas vamos lá. Então, a doação de órgãos, ela é feita, ela é um ato de benevolência. Já diziam os mais antigos, da vida a gente não leva nada, né? Morreu, infelizmente morreu. Mas ainda temos muitos problemas quanto à doação de órgãos. Tem a questão, que como nós falamos da morte cefálica, tem pessoas, tem familiares que acham que a equipe médica está querendo desligar os aparelhos só para poder conseguir órgãos, porque quer vender órgãos para fora, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo outro, né? A equipe de captação de órgãos no país é muito séria, tá? Tivemos esse problema com o menino Hugo, mas é um fato isolado. Não é, quantos casos a mais do que esse vocês viram por aqui? Não tivemos, né? Não digo que não exista clandestinamente tráfico de órgãos, né? Mas nos hospitais de verdade isso não acontece, graças a Deus, né? Quanto tempo depois de tirar o órgão ele serve para fazer a doação? Vou falar já, só um momentinho. Cada órgão tem um prazo, né? Então, nós temos que ter essa atenção. Desmistificar nessas coisas que às vezes a família pensa, ah, não, vou doar nada. Estão querendo matar meu pai e minha mãe para pegar logo, né? Então a gente tem que conversar bastante, né? Combater essa recusa familiar. É difícil, às vezes, você quebrar a barreira para chegar nesse familiar e ele autorizar ou não. A gente fica meio que num limbo ali, né? Ficamos presos ali, né? Então, temos que esclarecer dúvidas, combater mitos, tirar essas coisas de, ah, não, essa não é uma doação, vão matar seu pai, vão matar quem quer que seja. Não é essa a função, tá? Informar também dos protocolos, tudo tem um motivo a ser feito, tá bom? Quanto aos prazos de doação, que a Vanessa está perguntando. Cada órgão... Olá, seu Denival, tudo bom? Cada órgão tem um prazo, como eu falei. Coração em média de 4 a 6 horas, fígado também, rins também, córnea são 7 dias, né? Tecidos pode também ficar um pouco mais de dias, 3, 4 dias, depende do órgão que seja, tá? Mas ele só vai ser retirado, assim, a hora que vão levar o paciente para o centro cirúrgico para fazer essa doação de órgãos, já está meio que definido todos os principais, que eles duram menos tempo, já estão todos definidos para onde vão, tá? E quem faz esse transporte de órgãos por aí? O SUS. Quem teve aula de políticas de saúde lá no grau conosco, comigo e com os outros professores, talvez tenha se lembrado, se puxar um pouquinho da memória, vai lembrar que o SUS tem diversos meios de transporte, né? Tem helicóptero, tem carro, tem moto, tem avião. A Força Aérea Brasileira, FAB, também colabora com o transporte, não só dos órgãos, mas do receptor também. De repente, a pessoa que vai receber um coração mora lá no Acre, né? Lá perto dos dinossauros, mora lá no Acre. E tem um doador aqui no Paraná, mas é um coração, por exemplo. O período, não sei quantas horas são de voo daqui para lá,
né? Tem lancha também, ó, lembrou da aula, tem lancha também. O tempo de doação, o tempo para fazer o transporte talvez não seja suficiente, então a Fábio vai lá, pega o doador, o receptor, desculpa, traz ele para cá, ou traz até pelo menos um pedaço do caminho para os dois se encontrarem, tá? Então tem tudo isso, para preocupação com a questão do tempo que dá para fazer o transplante, tá bom? Quem pode ser doador de órgãos no Brasil? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você pode fazer transplante de órgão, doar órgãos, né, na realidade, em vida, alguns órgãos. Que órgão que eu posso doar em vida? Rins. Posso doar um rim? Né? Você tem 2. Pode doar um. Fígado, você vai doar um quadrante do fígado, né? Não é o fígado inteiro, tá? Você vai doar um pedaço de fígado. Medula óssea, você pode doar também. É importante, inclusive, para quem não sabe, você pode ir lá, caso o paciente que recebeu o órgão chegar a falecer, o órgão é descartável, depende, se tiver outro ali, o paciente ainda não recebeu o órgão, né? O órgão estava a caminho, o paciente que ia receber morreu. Oi, boa noite, Nilson. O paciente morreu. Se tiver outro receptor compatível ali na região, usa, senão, infelizmente, perde. O que eu estava falando antes disso, tá, medula óssea. Boa noite. Na medula óssea, quem não sabe, você pode se cadastrar gratuitamente. Pode ir em qualquer banco de sangue e falar que você quer ser doador de medula óssea. Vão fazer um cadastro com você super simples, pegar seu endereço, documento, telefone e vão colher uma amostra de sangue sua, tá? E aí você vai entrar pro banco. A hora que tiver alguém que necessite de receber uma medula óssea que seja compatível com você, você vai ser chamado. Você aceitando, você vai ser preparado. Acho que são 2 ou 3 dias de preparo. Internação, eles vão te bancar, você vai ter atestado, tudo tranquilo. Fazem a coleta super simples, não tem risco algum. E você vai estar ajudando outra pessoa, tá? A Pri está perguntando, no caso do receptor, qual as chances de não adaptação do novo órgão? O organismo pode atacar o órgão? A chance sim. A chance do receptor rejeitar, né? Mas é por isso que quando você vai receber um transplante de órgãos, depois você recebe uma dose assim enorme de imunossupressores, né? Para fazer com que o seu sistema imunológico não entenda aquele órgão novo como um agente nocivo a ele. Inclusive a rejeição você pode ter do seu próprio órgão. Vamos pegar o caso de pessoa que teve uma amputação de um dedo, de um pé, e vai fazer o reimplante. É o seu, não é? E ainda assim pode ter rejeição, não pode, professora Sumara? Pode sim, pode sim. Pode ter rejeição. Então, se pode ter rejeição do seu próprio, de outra pessoa, a chance é maior ainda, mas para isso tem os imunossupressores, tá? Tá bom? E que mais? Da doação de medula óssea. Você ajuda e é praticamente indolor a doação, tá, gente? É uma picada. Você vai fazer a primeira picada para ver o tipo de sangue e quando precisar, você vão te chamar, vão te dar alguns medicamentos, né? A eritropoetina, né? Que toma a eritropoetina para ajudar na produção mais de sangue. E você vai fazer a doação de medula óssea tranquilamente e vai para casa. E com a consciência tranquila que você ajudou mais uma pessoa a sobreviver, né? Tem mais alguma aí de doação? André de São Paulo. Uma vítima de assassinato pode ser doadora de órgãos? Não. Não porque, ó. Vamos lá. Uma vítima de um homicídio, crimes, né, violentos, primeiro que a vítima em si não pode ser cremada, tem todo um ritual porque está em investigação, né? Então, a doação de órgãos, a gente utiliza sempre, no caso de pacientes que foram a óbito, com morte encefálica, sem ser casos de crimes violentos, né? Porque está em investigação. Então, não vai poder fazer não, tá? Porque, mas não enterra de qualquer jeito. Enterra. Mas se de repente, por exemplo, né? Passa-se um tempo e descobre que de repente aquela possível vítima pode ter, além de tomar um tiro, por exemplo, pode ter sido envenenada, isso for relevante para a investigação, e aí o juiz pede
pede para fazer uma exumação do cadáver. E cadê o órgão? A Vanessinha tá perguntando, é válido para paciente que suicidou também? Mesmo critério, tá? Mesmo critério. Porque até então, o autoextermínio, ele tem que ser comprovado que foi autoextermínio, não alguém que forjou, né? Vai que foi uma morte forjada, né? Quantas vezes a gente não ouve falar disso, né? Fingem que alguém se enforcou e a unidade foi enforcada. Qual é o outro? Após a doação de medula óssea, a pessoa volta às suas atividades normais em quantos dias? Ah, rapidinho. Você fez a doação, vamos dizer que chamaram você e tal. Aí você foi lá internar, fazer a doação, fez a doação de manhã. Mais tardar, no dia seguinte de manhã você já tá de alta, tá? Provavelmente você vai de alta até a tarde, tá bom? Às vezes o médico dá 1 ou 2 dias de atestado só pra você ficar mais relaxadinho, mas você tá boa, não tem nada que te peça. Quais doenças são impeditivas de doação? Principais são aquelas infectocontagiosas, né? Doenças infectocontagiosas. Câncer também. Se você teve câncer, independente de onde seja, você não é doador de órgãos, tá? O que mais? Tem mais alguma? Marlene falou que top. Ah, tá bom. Eu sou mesmo, maravilhoso. Espetacular. Eu não sei como eu consigo. Boa noite, Cláudia. Não sei como eu consigo ser tão bom assim. Eu fico admirado com a minha capacidade. Quem aguenta esse homem, né, gente? Só eu mesma, né? Só eu mesma há 20 e tantos anos. Meu Pode Deus. reclamar aí. Vamos lá. O doador falecido, né? O doador falecido após a confirmação de morte cefálica, sempre, né? Ela é completa e irreversível. É possível doar coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, tecidos, córneas, pele e ossos. Você pode doar muito. Não, eu não sou o cara não, viu? Conheço o cara. Você pode doar quase tudo do seu corpo, tá? Esteja em boas condições. O doador vivo, né? Ele pode doar, como eu falei para vocês, o órgão ou parte do órgão, né? Rins, parte do fígado, né? E aí, vamos pensar assim, você precisa de um rim, mas você não é o Faustão, mas você precisa de um rim. Vai procurar primeiro onde? Vai procurar na família, até o 4º grau, né, de parentesco. Tipo o filho do primo, tá? Primo tem o filho do primo, né? Quem tem traço talassêmico pode doar órgãos? Depende, minha querida, vai ter que passar por avaliação, tá? Só o traço creio que não vai impedir, mas tem que passar por avaliação, tá? Aí vai procurar, por exemplo, o filho do seu primo, até o filho do seu primo pode ser o doador direto para você. Ah, mas e se eu tenho um vizinho e ele quer fazer? Então, meu querido, a lei não permite, sabe por quê? Quem garante que você não está pagando para esse vizinho vender o órgão para você, né? Então, para doador vivo tem que ter a questão da parentalidade, né? Beleza? E aí, geralmente, para esses casos, Portador de traço talassêmico pode, Pode, né? Pode sim. Mas realmente precisa de uma avaliação, porque Viu? pode ter aí uma anemia, né? Pode ter alguma alteração que aí não pelo traço talassêmico, mas sim pelo quadro geral do paciente. Viu só? Por isso que eu sou espetacular. Viu? Ela falou exatamente o que eu falei pra você. Você é um espetáculo na Terra, né? Deixa eu ver aqui. Professor, caso a pessoa já tenha feito o transplante de um órgão, por exemplo, o pulmão, se ela contrair alguma doença como a Covid, existe o risco de perder esse órgão? Existe. Existe sim. Existe sim. É um perigo. Então, quem recebe um transplante, ele vai ser tratado o resto da vida, tá? Você pode ter uma vida normal até a página 2, né? Você vai ter que ter um cuidado muito maior, né, do que os outros. A gente vê, às vezes, o pessoal fez um transplante de coração e virou triatleta depois disso. Pode, nada impede. Mas ele não simplesmente saiu correndo e nadando e pedalando do nada. Ele vai ter que ter um cuidado maior. Então, sim, o transplantado pode sim perder o órgão, mesmo 2, 3, 4, 5, 10 anos depois que recebeu o transplante. Tá? Ai, ai. O processo de doação do doador falecido, aquele que a gente já falou, né? Ele vai ser... Gostou, né, do Faustão, né? Boa. Sempre todas essas boas. Então, o processo do doador falecido
Nós temos hoje 78, mais ou menos, até o final do ano passado, né? Que os dados sempre a gente pega de um ano antes. Né? O dados de 2025 só vai ter em janeiro de 26, né? Então, até o final de 2024, nós tínhamos 78 mil pessoas aguardando um órgão no país, né? Por isso que eu falei do Faustão, que ele conseguiu 3 em menos de 2 anos. Se eu limpar o veneno. Então, são 78 mil pessoas esperando um doador hoje em dia, né? Até o final do ano passado, já deve ter aumentado a fila, né? Pessoas que receberam transplante podem ser doador se tiver morte encefálica? Depende do órgão transplantado, não. Né? O órgão transplantado, não. Se os outros estiverem bons, nada impede, tá? A maior demanda é por rins e córneas, tá? E é engraçado, né? Porque córneas, se você for ver, nós temos duas, né? Se você tem 2 olhos, você tem duas, uma em cada olho. Em tese, seria o mais simples, né? Mas por que será que falta tanta córneas, senhorita Silmara? O que será que você acha? Porque as pessoas não optam pela doação. Também, tem mais uma. Começa com C. Começa com C. Compatibilidade. Compatibilidade, sim. Compatibilidade. Tá. Todos os órgãos têm que ser compatíveis, né? Lembrando que a córnea é a última que é retirada, né? No caso do óbito, né? Da morte dura mais tempo. Porque fica 7 dias. Isso, ela pode ficar mais tempo, então ela é a última a ser retirada. Mas muitas vezes, né, o grande problema da doação também é a questão da compatibilidade. Já falando nisso, gostaria de dizer, e eu sempre falo para os alunos também, quando eu tenho aula com eles, que eu já faz mais de 20 anos que eu e você, né, Wagner, somos cadastrados no banco de doação de desde medula 2004. óssea. Desde 2004. Mas nunca apareceu, infelizmente nunca apareceu, ou felizmente talvez, né, também. Mas eu gostaria muito de ser doadora, mas não apareceu ninguém ainda. André, então, essa informação não está correta, tá? Que tem que ser primeiro grau. Dá uma olhada na lei 10.200 e... Deixa eu ver qual é o número da lei. 10.000... Espera aí que eu vou pegar aqui o número da lei certinho para você. A lei 10.211 de 2001, que é a que define os transplantes, é até 4º grau, tá? Não é primeiro grau, não. Até porque, se você for ver, tá falando que tem que ser parente de primeiro grau. Se for parente de primeiro grau, nem o primo pode, tá? Se fosse isso. Porque as pessoas confundem. Primo não é parente de primeiro grau. Primo é parente de 3º grau. É por isso que eu falei que o filho do primo pode, tá? É diferente do que a gente imagina. Não existe primo de primeiro grau, tá? A parentalidade para nós é jurídica, não é de afinidade. Então, o jurídico, quem é primeiro grau? O seu filho, a sua mãe e o seu pai. O seu irmão já é 2º grau. O seu primo, o seu irmão é primeiro grau, desculpa. Os seus tios são 2º grau e os seus primos são 3º grau, tá? Então, essa informação não procede. Te deram a informação errada, tá bom? Como faz para ser doador em vida? Alguém precisar. Ou o doador de medula óssea, que você vai lá, se cadastra no banco e espera alguém precisar. Agora, de outros órgãos como o rim e fígado, tem que ser algum parente seu que esteja necessitando, tá? Muitas informações, muito bom, obrigado. Cíntia. Eu sou cadastrado desde 2015 e nunca fui chamado também. Pois é, nós estamos desde 2004, 21 anos já esperando. O que nos deixa feliz, porque ninguém talvez tenha precisado, mas também deixa preocupado. Se eu precisar, será que eu vou esperar 21 anos para aparecer alguém também, né? Essa é uma questão a se pensar também. Eu até renovei o meu depois disso. Eu fiz em 2004, eu renovei em 2007, renovei em 2013. Fui lá para ver se tá tudo certinho. Não, tá tudo certinho. É assim mesmo. Vamos ver quais são os órgãos. A Má comentou. Tem uma irmã que está na lista de espera, ela precisa de rins. Você já fez já testou? Compatibilidade. Já viu se é compatível? Porque geralmente o médico, a primeira coisa que faz, ter irmão, já traz os irmãos pra cá, né? Então provavelmente já deve ter feito. Boa sorte aí pra ela, tá?
Nós temos o ranking dos órgãos doados e transplantados em 2024, né? Os que foram mais, né? Mais doados. Quer ver, ó? Córnea, foram 17 mil transplantes, né? E mesmo assim, é um dos que mais falta, você tá vendo, né? Rim é o segundo órgão mais transplantado e é um dos que mais falta. Mais de 6 mil procedimentos. A grande demanda dele fala aqui que é por doenças crônicas como diabetes e hipertensão, né? Medula óssea, foi 3.700 transplantes realizados, né? Vou ver novamente. Imagina, se qualquer coisa depois você me dá um oi no privado, tá? O fígado é o quarto, né? 2,4 mil transplantes anuais, né? Coração e pulmão também são, mas em menor escala. Por quê? Um transplante de coração e de pulmão não é tão simples quanto os outros, né? O transplante de coração, ele é um transplante muito complexo. Uma cirurgia para transplante de coração dura em torno de 10, 12 horas muitas vezes, né? Ele é bem longo, tá? Então, às vezes a pessoa transplantada não consegue sobreviver. Tem muitos problemas. Nós falamos de problemas de transplante. Vocês devem ter visto, né? Que aconteceu essa semana. Acho que no começo da semana. Salvo engano, foi no Nordeste, tá? Quem tem diabetes pode ser doador, professora Silmara? Em tese, sim. Pode, mas se a diabetes estiver muito descontrolada, ele pode ter complicações, né? Vai ter cicatrização ruim, né? E aí tem que ver se o diabético também tá com o pâncreas bom, com o rim bom, porque se você fizer a doação, de repente pode ter alguma alteração nesses órgãos, então precisa de uma avaliação bem criteriosa aí para ser feito, tá? No caso, por exemplo, do doador em vida, do rim que você está falando, que pode ser feito doador em vida, e pode existir complicações, né? Porque no caso do diabetes, um dos primeiros órgãos a serem afetados aí é justamente os rins, né? Então, doador em vida, a gente pode doar o rim, a gente pode doar o fígado, a gente pode doar a medula, do próprio rim, de repente não tá 100%, então precisa ter uma avaliação bem criteriosa aí. Senta Vanessinha, o esposo até pode, o difícil é conseguir, sabe por quê? Do Hospital de Natal, o Peterson tá colocando aqui. Já vou até falar sobre esse caso de novo, Peterson. Só responder pra Vanessinha. Obrigado, foi você que me mandou, inclusive, esse. Não é que o vizinho não pode. O vizinho com certeza não pode, porque é uma questão de repente, como vai saber que você não tá pagando para ele, né? Mas o esposo poderia, sem problema nenhum, e vai ser testado também. A questão dificilmente ele vai ser compatível com você. Só se você tiver muita sorte. Por que procura os parentes e não o agregado? Porque os parentes de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus, quanto mais vai afastando, mais difícil fica sendo. Se você não tem um irmão que é compatível, nem sua mãe, nem seu pai, você já vai pro tio, sua chance já caiu, ó, um bocado. Dificilmente será. Um primo, quase impossível. O filho do primo, então, esquece. Mas o marido, ele é muito distante de você. Marido ou a esposa, tanto faz. Eles vão ser testados. Eles podem, se forem compatíveis, mas é difícil. Não é difícil? Bem difícil. Bem difícil. Porque são de famílias diferentes. Famílias diferentes. A não ser que você seja casado com seu primo, né? Aí você talvez tenha uma chance. Tá bom? É do Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E houve esse transplante errado. O que seria? Era um transplante de rins. Os dois pacientes tinham nomes parecidos. E aí nós temos vários erros aí, tá? Vários erros. A começar o erro, infelizmente, ter que falar, mas erro é da enfermagem. Protocolo de cirurgia segura, né? Quem já fez clínica cirúrgica sabe disso. Você tem que, antes do paciente ir para centro cirúrgico, não é o médico que vai lá buscar o paciente dentro da unidade de internação. Tá? É a enfermagem. Ele vai para uma RPA antes. A enfermagem avalia. Quantas pessoas passou e ninguém conferiu? Além do nome dele, número do prontuário, sobrenome, algo do tipo. É um transplante, né? Então perdeu-se um órgão, que foi transplantado um rim, uma pessoa que também precisava de um rim, mas não era compatível com ele. Esquece esse órgão, perdeu. Ele está numa UTI. O outro que ia precisar voltou para a fila de espera. Quanto tempo será que vai aparecer um outro rim para essa pessoa? Né?
Isso é um erro inadmissível. Inadmissível. Não tem o que explicar. Não é explicável. Você falar, vou fazer um cálculo de enfermagem e errei a dosagem da medicação. Você até pode pensar, fala, poxa, até tudo bem. Você fala, o cara errou a conta, você fala, com muita. Tá errado, mas com muita boa vontade talvez você tenha dó dele. Mas um erro desse fica difícil você aceitar, porque foi um erro total do procedimento, desde o início até o final, né? E segundo eu andei vendo, nem no mesmo quarto eles estavam, ou seja, erraram até o quarto da pessoa, né? Então já começa o negócio a ficar meio estreito por aí, né? Tem mais perguntas, minha querida? Só acrescentando aí, essa semana eu falei com os meus alunos sobre o checklist da cirurgia segura e a gente comentou, né, exatamente sobre isso. Foram erros na sequência, pessoas errando, porque a pessoa que começa o checklist, ele começa lá na unidade de internação e ele dá continuidade, passa o plantão, né, desse paciente, leva esse paciente até o centro cirúrgico e passa o plantão desse paciente para o técnico de enfermagem lá dentro do centro cirúrgico e depois na sala de cirurgia, e lá dentro da sala de cirurgia continua sendo feito esse checklist. O primeiro item do checklist de cirurgia segura é ver se o paciente está identificado, se aquele paciente é aquele paciente mesmo, né? Então, realmente teve uma falha aí, não só de uma pessoa, mas de toda a enfermagem que participou aí desse procedimento. O professor Peters que está aqui, que também é especialista em clínica cirúrgica, centro cirúrgico, ele fica até careca de raiva dessas coisas, né, Peterson? Fala aí para nós. Você que fica lá dando as aulas de clínica cirúrgica também, mostrando seus instrumentos de trabalho, você com certeza perdeu mais um pouquinho de cabelo, né? Já quase não tem, ainda perdeu, essa história ficou meio ruim. Tem mais perguntas aí, minha querida? Quais órgãos podem ser doados e quais em vida? Esse daqui eu acho que a gente já até falei. Já falou, já né? falamos. Do Osmar de Londrina. Tá lá de Londrina a pergunta. Não, já falamos, mas a gente fala de novo. No Brasil, o ano passado foram feitos 30 mil transplantes, né? 30 mil transplantes. E em vida você pode doar um dos rins, né? E parte do fígado, né? Agora, e a medula óssea, óbvio. E depois em morto você pode doar quase tudo. São os órgãos internos, são as córneas, são a pele, ossos, né? Pode doar bastante coisa, né? Não sei porque agora o Peterson ficou quietinho, só porque eu contei o segredo dele, ó. Ele não quer falar mais comigo. Mas assim, então tem bastante Pet, não liga pra ele não, que ele também é careca, então. Mas eu já saí do armário, sou careca assumido, ele não quer assumir. Mas falando sério, Pet, comenta aí sobre essa questão. Errou ou não errou feio a enfermagem na questão do checklist, hein, Pet? Vamos ver se ele responde, porque ele tá me ignorando. Ele só aparece em momentos chaves, assim, entendeu? Mas então, enquanto ele não responde, respondo eu. Precisa já estar ali, ó. Foi um erro feio. A gente brinca para descontrair, mas foi um erro bem feio. Na sala de aula a gente costuma pontuar muito. O erro da enfermagem mata. Quando não mata, causa um trauma muito grande. Eu sempre falo para os alunos, com todo respeito ao padeiro, que eu adoro o pão, né? Com todo respeito ao padeiro, mas se ele errar a fornada, o máximo que vai acontecer é queimar o pão ou sair cru, né? Nós da enfermagem, se errarmos, a gente mata o paciente ou causa um problema seríssimo como foi esse daí, tá? Então, gastou um órgão que não tem sobrando por aí. Será que vai dar tempo daquele que ia receber o rim esperar outro? Porque ele volta pro fim da fila. Ele não vai ter prioridade em relação aos demais, né? Então, vamos ver o que dá. Tem limite de doação de medula óssea de uma pessoa doar para outra, você está falando? Na realidade, não. Tem que ter alguém compatível, porque, assim, a medula óssea, ela é produzida... Desculpa. Ai, Jesus. A medula óssea, ela tá sempre sendo produzida num cidadão normal, né? Uma pessoa que não tem nenhum problema. Tem a leucemia, que é a leucemia que causa a necessidade de transplante de medula óssea, e anemia plástica também, né?
também a necessidade de transplante de medula óssea. Então não tem limite. A questão é só ter alguém compatível para receber. Que a gente falou, ó, o professor Denival tá desde 2015, eu a pessoa chamada desde 2004 esperando para doar para alguém, né? Então, mas a questão é ter alguém compatível, que é muito difícil. Aqui foram 3 mil e poucos transplantes de medula óssea ano passado. Você acha que é muito? Você vai no GRAAC, só de criança com leucemia tem mais do que isso. Né, Samara? Tem. Só no GRAAC, é uma instituição. Tem mais do que isso de criança com leucemia. Fora as outras instituições, o ICESP, a Camargo, Santa Casa, né? Qualquer pessoa pode ser doador de medula óssea, a princípio sim. Desde que seja saudável, seja maior de idade, saudável, né? Ah, sim, esqueci de falar. Doador em vidas tem que ser maior de idade nesse caso, né? Ninguém perguntou, né? Sempre alguém me pergunta na sala de aula, ninguém perguntou, mas eu vou responder assim mesmo que eu sou enxerido, tá? E aqueles casos que a mãe tem um filho com leucemia, por exemplo, aí tem um outro filho para fazer doação de medula óssea ou de células troncos. Isso pode aqui no Brasil, professora Silmara? Pode, né? Exatamente, pode. Desde que não corra risco, né? Desde que a criança não corra risco. Exatamente. É que ela tava tomando água, quase morreu engasgada aqui. Me pergunta as coisas bem na hora que eu tô tomando água. Engasgou e faz o Heineken nele. E que você precisava ver. Ela mostrou a língua para a minha pessoa. Mas enfim, pode sim. A questão é, a criança que vai nascer, ela não é um objeto de estudo, né? Não é um bonequinho. Não é, tem um filme até que eu comentei com os alunos da sala essa semana. Tem um filme que é até nos Estados Unidos, né? Que é baseado em fato real. Que a criança, quando tem uns 10, 11 anos de idade, arruma um advogado para processar a mãe porque ela não quer mais doar para a irmã. E a irmã também não quer mais também, que a irmã já não aguenta mais. A irmã que recebe, né? Aqui no Brasil isso não seria possível, tá? Não dá para usar a criança de bonequinho de voodoo para ficar furando, né? Mas até pode, se for uma medula óssea, por exemplo, que ela se regenera. Se você doa, é igual a doação de sangue, né? Você faz uma doação de sangue, tira lá acho que 400 ml, se eu não me engano, 480 ml. Depois de 6 horas, se você estiver se hidratando bem, ele volta. Oi, diga. Pergunta aqui, uma pessoa hipertensa pode doar medula óssea? Pode sim, mas só se tiver controlada. Controlado, Tem né? que estar bem controlada e também não pode ter as complicações, como eu falei, né? Da lesões renais ou lesões cardíacas, né? Então aí pode. Qualquer um pode se candidatar, tá? Você vai lá e se candidata. A candidatura é simples. Você chega lá, preenche os seus dados, vai colher sangue. Só. Quando encontrar alguém compatível e te chamarem, não é simplesmente vai chegar lá, vão tirar de você e já pôr pro outro. Não é assim. Você vai passar por uma consulta com o médico, ele vai te pedir uns exames, alguns exames complementares, que você não vai ter custos contra esse exame. Ah, eu preciso ter convênio? Não. O hospital que tiver para realizar o transplante, ele vai custear todos os seus exames que tiver que ser feitos, tá? Vai ser feito exames de sangue, exames de imagem, um monte de exame, tá? Quando tudo tiver feito, você vai retornar com ele e se tiver tudo ok, eles vão eles vão te dar alguns medicamentos que você vai ter que tomar por alguns dias e vão marcar o dia que você vai lá. Por quê? O que acontece? Quando for retirar a sua, quem vai receber também já tem que estar pronto, ele vai ter que estar tomando as medicações lá para diminuir a imunidade, vai estar em isolamento na unidade de transplante de medula óssea, a famosa TMO, né? E aí, para poder casar dos dois fazerem o transplante, não é isso, professora Silmara? Isso. Porque senão não adianta só chegar, vem cá, você tá certo, já deita aí que vão tirar. Não, não. Você tem que ter um preparo e tem que ver, aí sim, vamos avaliar se você pode. Ah, eu sou hipertenso. Beleza, ele pode pedir um mapa para você, para ver, fazer isso. Qualquer hospital que tenha banco de sangue, tá? Aqui no centro da cidade tem a Santa Casa, ali perto do grau técnico. Pode ir no Sírio-Libanês, pode ir em qualquer lugar que tenha banco de sangue. Hospital público, privado. Isso, é uma rede só. Nós nos cadastramos lá na Santa Casa, em 2004, quando a gente ainda trabalhava lá na Santa Casa. E foi feito lá, mas assim, é uma rede, né?
onde todos eles se conversam, né? Todos os bancos se conversam, então vai para uma lista só os dados. Isso, vale para o Brasil inteiro, tá? Então você se cadastrou aqui, se tiver alguém lá no em Amazonas que precisa, tranquilo. Não vão te levar para o Amazonas, pode ficar tranquilo. Você vai ser colhido aqui e vai ser encaminhado para lá, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mais alguma pergunta? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Perguntar se eu tô bem, se eu tô vivo, me contar uma fofoca? Não? Povo mole, né? Tem alguma outra pergunta, oráculo? Advinda das profundezas? Eu tive uma aluna que me falou que ela tinha sido chamada, né, para fazer a doação. Eu tô bem, obrigado. Que ela tinha para fazer a doação de medula, mas aí ela teve uma complicação de saúde e não conseguiu fazer a doação, né, na última hora. A Pri tá falando aqui que doar é um ato super empático, que faz tanta diferença na vida do receptor. Faz diferença na vida dos dois, né? Na realidade, o receptor você vai melhorar a vida dele assim e muito. Mas quem doa também fica. É igual quando o pessoal fala de liberar o perdão para a pessoa. Quando você liberar o perdão para a pessoa, não é para melhorar a pessoa, melhora você também, principalmente. Aqui é a mesma coisa. Quando você doa, seja o sangue, seja a doação de sangue, cada vez que você doa sangue, você ajuda 4 pessoas, né? Então, você doa sangue, doa medula óssea, doa o que for, você vai estar doando uma partezinha de você, né? Imagina as pessoas que receberam partezinhas minhas das minhas doações de sangue, ganharam minha personalidade, ficaram super legais, tá vendo? Meu Deus. Exatamente, Pri, perdão não é para os outros, é para si mesmo. Com certeza, Pri, é verdade. E falando já de doação, né, dando aí um adendo, nós precisamos, né, os bancos de sangue precisam de doadores. Esses dias eu estava conversando sobre isso com uma aluna e ela disse que o sangue dela era o O negativo. Aí Caramba, eu falei tem que assim, doar. puxa vida, você tem ouro correndo dentro de suas veias, né? Os bancos vão ficar um puxando ela para cada lado, assim, ó. Então, muito importante mesmo. Então, doem, tá, pessoal? É rapidinho. Você vai ainda pegar um atestadinho, né? Pra descansar nesse dia, pra repor as energias, se reidratar. Reidratar né? Com água, tá? Não é com cerveja não, tá? Com água, vai se hidratar, vai melhorar. E no dia seguinte você já tá pronto para outra. Nós podemos doar até 3 vezes. Mulher 3 vezes, homem 4. Isso, mulheres 3 vezes por ano. Então, vamos doar, porque a gente nunca sabe qual momento a gente vai precisar. Eu tô aqui sentadinha aqui na frente do professor Wagner, ele tá aqui na minha frente, o Luquinhas também tá aqui com a gente, mas a gente não sabe, nosso diretor técnico, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, né? Se de repente eu vou precisar do sangue. E aí, só quando a gente precisa do sangue que a gente vai falar, poxa vida, não tem um doador? Então, antes que a gente precisa, vamos doar para quem tá precisando, né? Porque a lei do retorno, né, Pri? Eu acho que a lei do retorno também vale bastante nessa situação. Então, se eu sou doador, então, se Deus quiser, se um dia eu precisar, eu vou ter esse retorno também, né? Não da pessoa que me doou, mas de outra pessoa, né? Quem recebeu sangue pode doar sangue? Pode doar sangue, mas ele vai ter várias questões aí de anticorpos, aí vai ter que fazer vários exames, né? Vários testes nessa bolsa, tá? Inclusive, melhorou um pouco, porque até o ano passado, pessoas homoafetivas não poderiam doar sangue, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Agora acabou com isso, com essa proibição. A questão não é mais por gênero, né? Por questão daquilo que você faz da sua vida. Vai ser perguntado, independente se você tem relações com pessoas do mesmo sexo ou não, quantas você teve por ano, né? E aí também o que você minta ou não minta, o sangue vai ser examinado do mesmo jeito, tá? O sangue vai ser examinado do mesmo jeito. Você quer ter os resultados de exame hemograma de graça, tipagem sanguínea de graça, teste de STs de graça, de boa, vai doar sangue. Doa sangue, você ajuda alguém e ainda ganha o exame de graça. Okay? Ainda ganha um lanche.
Super recomendo os lanches dos hospitais particulares. É bom, viu? Muito bom. Eu vou lá pelo lanche também. Inclusive, até pouco tempo, a gente conseguia fazer uma parceria, né, com o Sírio Libanês, que ia lá no Grau e fazia essa doação, mas eu acho que por causa de questões logísticas, acabaram não fazendo mais, né? Mas seria importante, inclusive, nós temos aí Pode algumas sim, Pri. ideias, né, de repente ir até fazer lá uma carreata até o Sírio Libanês com os alunos, alugar uma van, de repente, alguma coisa assim, e ir lá. Mas independente disso, você pode ir no banco de sangue mais próximo aí da sua casa e fazer aí Rapidinho. essa doação. É rápido, não vou dizer que é indolor, porque é claro, tem que ter uma picadinha para poder, né, coletar o seu sangue. Mas é uma coisa assim, tranquila, o pessoal de lá do banco de sangue é bem acostumado, né, então bem... Não tem estagiário, Pega brincadeira, aí. tá? Brincadeira. Pega logo de primeira, tá acostumado a pegar com um calibre bem grosso, porque é um calibre um pouquinho mais grosso, mas vale a pena, tá, gente? Porque se a gente precisar, ou algum familiar, alguém precisar, com certeza, né, a gente vai também ter alguém para doar pra gente. Então, é importante. Ufa mesmo, Pri. Estamos chegando ao fim. Vou perguntar se a dona Silmara quer fazer algum adendo. Eu quero novamente aparecer aí. Venha. Peraí que eu tô levantando Bateria. aqui, bateria do meu computador, filho. Ela vai fazer o adendo dela. Eu sei, Dionete. Uma ótima estagiária. Deixa ela fazer o adendo dela aqui, que aí depois eu vou mandar um recado para os meus alunos. Eu quero só dar um tchauzinho pra vocês. Convide o povo para a sua próxima live. Agradecer. Isso, dia 25 de outubro, nós vamos fazer a live, eu, o professor Wagner, nós vamos Ela falar... vai aparecer, eu só vou falar. Ele vai ser meu oráculo. Eu sou oráculo. E aí nós vamos falar sobre o câncer de mama, tanto masculino quanto feminino, como que a gente vai fazer para prevenir esse câncer de mama, né? Já vou responder vocês, calma aí. Algumas diretrizes podem ter mudado também, vamos dar uma olhadinha. E a professora Priscila vai fazer o collab nessa live também. Isso, com certeza. Vamos todo mundo lá para casa da Pri, né? A gente faz a live de lá e depois a gente já come uma pizza, hein, Pri? Ela paga, né? Beijo, pessoal. Até a próxima live. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado. Deixa eu responder ali. Foi a Vanessinha, perguntou quem não pode doar sangue. Pessoas que tenham doenças hemolíticas, pessoas que tenham ISTs, HIV, hepatite, né? Tem uma lista enorme de doenças, né? Que não pode doar sangue. Que já tem toxoplasmose pode doar sangue? Pode doar sangue? Não, não pode doar sangue. Mas pode fazer outras coisas, tá? Que mais que eu ia falar para vocês? Antes de encerrarmos aqui. Sim. Oi. Não pode mesmo, né? Falei que não pode. O cara sabe tudo, filho. Eu sou um oráculo vivo. Então, ó. Live faz muito bem. Estou de licença maternidade aqui, só acompanhando. Muito bom. Esteja aqui, sempre. Dia 25 tem mais. Obrigado. Vou dar um recadinho para meus aluninhos que ficaram aqui até o final. Obrigado para dar para todos. Primeiro para os meus aluninhos da F53. Tem um recado muito importante para vocês para essa semana. Prestem atenção em mim. Primeiro, lembrar que dia 18 tem a nossa formatura, né, do grau técnico, parabéns aos formandos, que eu tenho alguns aqui. Sou adicionar a Aurélia em pessoa, realmente. Temos aqui, obrigado, professor Denival. Temos alguns aqui formandos, dia 18, em especial o pessoal da F40 e da 44, que são meus afiliados dessa vez, né? Na próxima altura, quem sabe, temos outros. E falar pessoal da 53, não esqueçam, sexta-feira que vem tem prova, tá? Sexta-feira que vem tem prova. Se você ficou até aqui me assistindo, não
Tô só na Lapa. Se você ficou aqui... Eu também respondi aqui para Ale. Ale, não, Ale, nós damos aula só no grau técnico da Lapa. Se você ficou... Saudade, viu, Ale? Faz tempo que eu não falo com você. Beijo. Quieta. Você ficou me assistindo até aqui, vocês da F53, saibam que eu tenho um recado especial para vocês. Sexta-feira tem prova. Estude, tá bom? Era esse o recado que eu tinha para vocês. Aos demais, muito obrigado pela participação. Mais uma vez a live chegou a números que surpreendem, né? Muito obrigado. Ela vai ficar salva no Instagram como de costume. Vou deixar lá nos comentários salvo o link do livro da professora Silmara, né? Desvendando termos técnicos com a professora Silmara. Para quem quiser comprar, super recomendo, tá? E espero que tenham gostado. E dia 25 de outubro, sem brincadeira, estaremos aqui fazendo um collab com a professora Priscila, né? Professora Priscila e a professora Silmara. Eu vou ficar só nos bastidores ajudando, porque deixaremos... não vai ser a Marisa, mas vai ser de mulher para mulher aqui. Então vai ficar as duas mulheres e eu ficarei só no apoio técnico, tá bom? Logicamente que eu tenho que coordenar, porque quando tem duas mulheres tem que ter um homem para coordenar, que senão o negócio não funciona muito bem, né? Pronto. Vai apoiar então, aqui, hein? Dia 25 de outubro, nossa super live. Em breve nós vamos estar postando aí o flyer da super live, né? Mas a pessoa precisa ter que mandar uma foto, pelo menos enfeitar, né? Pintei o cabelo, tira uma foto, manda pra gente, né? Pra gente fazer, tá? E estaremos esperando vocês lá, tá bom? Muito obrigado, agradecendo também ao pessoal do Grau Técnico, novamente, nosso gestor, o Sr. Denis, a senhorita Kelly, do comercial, o Rogério, nossos amigos do pedagógico, e os nossos alunos, os professores, claro, o Denis que estava aqui, o Peterson, a Priscila, e também aos nossos alunos, que é por eles, para eles, que nós fazemos tudo isso. Valeu, abraço. Passou um pouquinho do horário, desculpa, mas é que o assunto realmente rendeu, foi bom. Então, até mais. Tchau. Beijo, pessoal. Tchauzão. Fala tchau, Lucas. Tchau. Tchau.